Nesse bate-papo eu falei com o Andrei, que é coaching. Nesse conteúdo falamos da importância dessa opinião externa, desse profissional externo e a grande mudança que ele pode fazer no dia a dia do empresário e do empreendedor. Hoje estamos recebendo o Andrei, um amigo aqui de longa data, já é freguês do nosso podcast aqui já fizemos alguns e assim o tema é tão importante, tão relevante que a gente está sempre reciclando e falando mais sobre diversos temas aí que a gente quer levar para os empreendedores e empresários. Andrei, antes de você se apresentar, porque quem não assistiu o outro podcast, é importante você falar aí da sua qualificação, um pouquinho da sua trajetória. A gente convive com muitos empreendedores e empresários e vê que a situação atual do mundo demanda aí um aprendizado contínuo, uma reciclagem, um treinamento e um apoio. E principalmente que hoje é uma coisa que às vezes muitas pessoas de fora falam assim, tá em moda o cara ter um coaching, ter um mentor, ter uma pessoa que ajude. E eu particularmente valido isso, que faz um sentido muito grande na vida do empreendedor, do empresário, buscar essas pessoas de fora para poder mostrar um outro lado da moeda. Eu acho que o empresário, o empreendedor, ele se apega tanto no dia a dia dos negócios, né, da empresa, da correria, em abrir a porta, fazer o café, atender o telefone, esquece de olhar um pouquinho do que está de fora. E essas pessoas que nos ajudam, esses mentores, esses coachings, chegam ali e mostram uma outra visão, uma outra perspectiva de como é que está o mercado, e isso faz uma diferença brutal na vida do empresário. É minha percepção, é isso que aconteceu comigo. Então, hoje, te aproveitando aqui, eu queria, obviamente, que você fizesse sua apresentação e queria já, na sequência, te fazer uma pergunta. Como que você vê esse trabalho de coaching nos empresários e nos empreendedores da atualidade? E quem são e qual que é esse público? Quem que pode receber essa mentoria, vamos dizer assim, do coaching? Oi, Marcelo, boa tarde, obrigado pelo convite. Novamente, eu sou o Andrei, sou esloveno, faz quase 22 anos que eu moro aqui no Brasil. Trouxe o primeiro investimento esloveno aqui e comecei a trabalhar com desenvolvimento de pessoas faz agora mais de 25 anos atrás. Isso foi ainda, vamos dizer, na minha vida anterior na Eslovênia, né? Você falou, a gente está passando por um tempo de mudanças muito grandes. Nesses momentos, tenho a impressão que a vida dos empresários executivos parece que está cada vez mais solitária. Tem muita gente, mas parece que eles não conseguem se abrir muito para outras pessoas. Obviamente, várias vezes tem questão da confiança, uma série de outras coisas. Por isso que muitas vezes eles preferem optar por uma pessoa, vamos dizer assim, neutra, de fora, que não está, se podemos dizer assim, contaminada com assuntos internos da empresa, mas que consegue colocar uma perspectiva interessante para envolvidos, né? Isso que é um dos pontos, eu diria, principais, essa solidão e alguém, né, quando você consegue desenvolver ou conquistar essa confiança, torna-se uma pessoa muito importante para esses empresários. Várias vezes, por exemplo, eu estava ouvindo histórias que, imagino, eles confiaram para pouca gente, né? E isso, hoje me parece cada vez mais importante para saber buscar uma perspectiva, né? A gente, principalmente com essa pandemia, ficou cada vez mais fechado. Então, ter essa possibilidade de conversar com uma pessoa neutra pode abrir muitas perspectivas diferentes. Muito bom. André, e eu vejo que com a pandemia parece que mudou muito, né, o status quo, tanto do empreendedor, do empresário e das empresas, porque ficou todo mundo, a princípio, quando entra a pandemia, ficou todo mundo perdido. Nós mesmos aqui no escritório,
chegamos lá no dia 23 de março, se eu não me engano, que foi o dia que não podia mais trabalhar. E aí nós falamos, e agora? O que nós vamos fazer? Nem a gente não sabia o que ia fazer. Agora eu imagino, né, foi um longo caminho que a gente depois aprendeu ali, viramos a chave assim, 360 graus, mudamos completamente tudo que a gente estava fazendo, porque nós obrigatoriamente todo mundo teve que ir para casa e a empresa não podia parar. Porque automaticamente muitas pessoas que foram para casa, ou empresários, ou empreendedores, ou funcionários, tinham que fazer a empresa funcionar, porque parou, mas não tudo parou. E no caso nosso do escritório de contabilidade, a gente continuou atendendo vários clientes e muitos dos nossos clientes não pararam. Pararam mais bar e restaurante que era proibido a entrada, né? E o pessoal ficou perdido. E você acha que nesse período de pandemia isso agrava mais a condição do empresário, vamos dizer assim, entre aspas, ficar perdido nesse cenário empresarial? Olha, Marcelo, tudo indica que nós estamos vivendo em tempos de muitas mudanças, né? A pandemia me parece que foi uma das maiores, né? Vamos ver o que pode acontecer agora, ainda talvez nesse ano, nos próximos anos, mas acompanhando a geopolítica mundial, dá para perceber que tem tensões, que tem mudanças, né? Então, arrisco dizer que vai ter muitas mudanças ainda nos próximos anos. Agora, do jeito que o ser humano funciona, que nosso cérebro funciona, o cérebro não gosta das mudanças, né? Gosta daquele jeitinho legal que sempre ficou, se não muda nada, tudo bem, legal. Infelizmente, não vai ser assim, né? Vai ter algumas diferenças. Então, a gente precisa, de uma maneira, nos readequar, reeducar, saber lidar com essas mudanças. Em inglês existe uma expressão muito interessante, to be comfortable by being uncomfortable. Que a gente vai precisar sentir-se inconfortável com cada vez mais frequência. Que isso, entre outras coisas, pode ser esse novo normal. Também confortável, parece que para poucas pessoas, mais inconfortável. Então, saber lidar com isso. O André, assim, no mundo empresarial, a gente lida com muitos empresários, muitos negócios diferentes aqui no escritório, né? Falando do escritório de contabilidade, empresa que eu sou sócio, e a gente está ali à frente, né? Junto com os empresários, o nosso viés é ser muito disruptivo e estar junto com o empresário, olhar para as ferramentas, olhar para os KPIs das empresas, e sentar junto com o empresário e discutir muito. Então, a gente vê naturalmente essa solidão que você comentou, porque na maioria das vezes as pessoas, esses empresários, vêm até pedir conselhos para a gente, sendo, como você disse, uma pessoa neutra que não está dentro da operação. Nesse caso, a gente é um escritório de contabilidade, um outsourcing, né, separado, a gente é um terceiro. Então, a gente tem muito isso, a gente tem muito esse questionamento com a gente, muito pedido de conselho, o que eu faço, para onde eu vou, como que eu faço e tal, e até situações de dentro da empresa, do dia a dia, que a gente vivencia em outras empresas e ajuda, às vezes, assim, sutilmente, a passar a nossa experiência para esses empresários. E o que eu acho bem interessante, indo ao encontro do que você falou, é que o empresário de hoje ele não pode parar. E uma máxima que a gente sempre fala para as empresas é o seguinte: cresça. Ou você cresce ou você morre. Literalmente é isso. Se não é amanhã, é daqui a algum tempo. Então, assim, a velocidade do mercado, a velocidade das coisas, como você disse, mudou muito e mudou toda hora. Hoje a gente está gravando esse podcast aqui no mês de abril e, a gente está aqui pós-pandemia, ainda afetado por isso, muitas pessoas até fisicamente, psicologicamente, com uma guerra que não termina, né? Com o maior país do mundo, com uma crise que é os Estados Unidos, que afeta globalmente. Então, assim, o empresário ele tem que se movimentar.
tem que se mover muito rapidamente, não pode parar, foi o que você disse. E isso gera, psicologicamente, como você disse, tirar essa pessoa do status quo, de novo, usando essa palavra, e tirar a pessoa do conforto, da zona de conforto. E eu acho que isso vai muito um trabalho, que no caso entraria o seu trabalho de coaching, para dar uma sacudida, vamos dizer assim, nesse cara, falar, meu, vamos pensar, vamos olhar para o outro lado, vamos fazer coisas diferentes, porque sua empresa não pode ficar estagnada. Então eu te pergunto, quando você, por exemplo, pensando todo nesse contexto, você depara com uma pessoa assim, o que você consegue ajudar? Quais são os... não precisa, né, descrever exatamente quais são os passo a passo, mas qual que é uma ação, vamos dizer, mais urgente para uma pessoa que está ali, nesse momento, com um monte de dificuldade, que precisa mudar? O que você acha que é primordial para essa pessoa fazer, para ela dar uma virada de chave nesse começo desse trabalho? Tem algumas coisas que podem ser feitas. Uma delas, eu diria, talvez até primeira, é reconhecer, olha, é isso que está acontecendo. Porque várias vezes, quando você começa a trabalhar, percebe que tem uma certa negação. Não quer ver esse, vamos dizer, lado mais escuro, problema. Né? E, obviamente, aquilo que a gente está evitando de perceber, mais cedo ou mais tarde começa a criar um problema maior ainda. Né? Então, primeiro é encarar a realidade. Não tem que. Depois, alguns dizem, estou no olho de furacão. O que faço com isso? A resposta que tenho, nosso velho amigo Johnny Walker said, keep walking. Continua andando, continua se movimentando, faça alguma coisa, porque se você parar, é provavelmente uma das piores coisas. Pode parar, talvez temporariamente, para respirar um pouco, pegar um pouco de oxigênio, pensar, será que meus valores talvez estão realmente alinhados com aquilo que, onde que estou indo, o que está acontecendo, o que faço depois, mas se movimenta, pensa num plano de ação, começa a executar, nem se for por pequenos pedaços, fazendo algumas microações até, se começa rapidamente a ganhar um feedback. Será que estou no caminho certo ou não? Se não, vamos corrigir a ação. Né? Se tá, vamos para frente. Ok. Depois tem outra coisa que eu fui até uma experiência interessante, aconteceu uns anos atrás, ainda hoje, mas aquela vez me parece que ainda mais estava se falando metas objetivas, só isso. E quando com uma turma comecei a abordar um pouco mais incertezas, dúvidas, desafios relacionados a essas metas, objetivos e sistematicamente abordar, parece que o caminho depois para frente abriu muito mais fácil. Perfeito. Aproveitando o gancho, André, tem uma... essa sua colocação, acho, concordo 100%, acho muito bacana. Tem 2 livros. Um até foi indicado pelo meu amigo Álvaro Vota, que é Organizações Exponenciais, muito bom para o empresário ler, reler, guardar, deixar ali do lado, e a hora que ele tiver dúvida, ele abrir esse livrinho. E nesse próprio livro, ele cita um outro livro que é o conceito de startup enxuta. Se eu não me engano, o autor é Eric Ries, se eu não me engano. E um livro cita o outro. E essa questão que você falou faz total sentido nessa readequação. Até tem uma citação que ele fala o seguinte: erre rápido e corrija mais rápido ainda. Exatamente. Extrema flexibilidade. Aquilo, né, que acontece, por exemplo, faz um mês atrás, mais ou menos, conversei com um amigo meu, falei, e aí, como está a sua empresa? O que você está pensando até final do ano? Ele falou, até final do ano? Cara, primeiro tem que sobreviver essa semana, depois esse mês, depois vamos ver o resto, né? Quer dizer, então, aqueles, vamos dizer, planejamentos que tinha antes de 5, 10 anos, esquece. Pode até fazer uma versão, vamos dizer, bem projeção, mas cada vez mais se sugere de cada 3 a 6 meses realmente rever o que está acontecendo, como está o mercado, o
que impactos que tem uma outra ação para depois nos readequar. Perfeito. Em algum dos podcasts que a gente fez, nós falamos com uma pessoa da área financeira, e na área financeira se faz o budget, que é ali a projeção para o ano. Então, acho que faz muito sentido isso que você está falando, porque toda a estrutura, vamos dizer, operacional da empresa também vai mudar. O mercado vai mudar, a guerra pode acabar, outra guerra pode aparecer, algumas coisas vão mudar, pode vir tecnologia, pode vir chat de inteligência artificial que está em moda, que está em voga nesse momento. Ou tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Então você não sabe o que vai acontecer daqui a 3 meses. E eu acho que é total sentido. Hoje o empresário tem que ser muito flexível. Amanhã é isso, hoje é isso, amanhã pode que não seja. Uhum. Então acho que tudo isso culmina na gestão. E o empresário precisa ser a cabeça que pensa e ser a pessoa da gestão. Então, André, eu vou te fazer mais uma pergunta relacionada a isso. O empresário, hoje eu sempre brinco aqui nos podcasts, que o empresário ele abre a porta, ele faz o café, ele atende o telefone, ele fecha a porta na hora de sair, varre a calçada, ele faz de tudo um pouco e de repente ele esquece que ele tem um negócio para gerir. Né? E hoje a vida é tão corrida que a hora que ele chega na casa dele à noite, fala, o que eu fiz hoje? Nossa, eu fiz tudo e não fiz nada. E no seu ponto de vista, pensando no coaching dessas pessoas, o que é importante para essas pessoas, até no que você falou, sair do olho do furacão, marcar todos os pontos ruins e refazer aquela trajetória? O que o trabalho de coaching nesse cenário, desse empresário que não tem tempo para nada, pode fazer essa mudança, essa virada de chave na vida dele? Marcelo, uma das primeiras coisas que eu começo a ver com os clientes são me mostra, por favor, sua agenda semanal como está. E me mostra as atividades que você executa no dia a dia. Quando estou falando das atividades, estou querendo saber cada atividade que exige de você 10 minutos ou mais por dia. Aí, gente, dá para ver uma série de coisas e garanto que para a grande maioria dá para liberar assim, 1 hora por dia tranquilamente. Numa empresa que conseguimos implementar uma dinâmica, um dos gerentes de projetos falou, cara, com isso eu ganhei 1 dia por semana. Claro, exige uma certa disciplina, reeducação. A gente precisa fazer algumas coisas um pouco diferentes, sim, mas é importante, né? Para ver se a gente realmente faz aquele trabalho, vamos dizer assim, que nos pertence. Né? E outra coisa que muitas vezes eu vejo empresários executivos têm agenda lotada, desde, por exemplo, 8 horas de manhã quando começa até 8, 10 horas à noite. Então, uma das coisas é ver como que nós conseguimos reduzir, achar uns buracos para preencher com outras coisas. Porque acredito que as pessoas têm que ter um tempo também para pensamento criativo, para pensar, não apenas para executar. Perfeito. Vou falar por mim. Minha agenda no passado era sem agenda. Eu não conseguia me organizar para fazer as coisas, porque eu não sabia o que ia acontecer. Então eu chegava na empresa e já começava a resolver problema do mês passado, no outro mês, e cara que vai ligando e tal. Então assim, eu maturei isso num dado período de tempo que eu falei, cara, como é que eu vou viver desse jeito? Eu não sei o que eu vou fazer amanhã. E aí foi uma das coisas que eu falei, bom, vou colocar disciplina na minha vida. Foi difícil demais. E eu vou ser muito sincero, ainda hoje eu tenho uma dificuldade tremenda para ter uma disciplina na agenda. Porque sempre aparece coisa. Mas hoje eu estou num conforto muito maior do que no passado. Porque eu fui justamente pensar nisso. Acho que a minha experiência, de repente, possa caber aí para algumas outras pessoas. E aí eu comecei a montar minha agenda no olho do furacão,
como você falou, e aí não cabia minhas coisas das 8 às 18. Eu falei, poxa, eu acho que eu vou ficar sem dormir. Eu pensei várias vezes, eu trabalhava até 11 horas da noite, eu falei, pô, se eu dormir 3 horas, acho que eu vou fazer muito mais. E eu confesso que já fiquei sem dormir, já rodei 24 horas trabalhando, 2, 3 dias. Hoje eu não consigo mais, eu era muito mais novo na época. Já fiz isso, porque eu não cabia na minha agenda. E aí eu comecei a refletir. Muitas vezes eu estava trabalhando no escritório, eu tinha uma janela para a rua, eu olhava ali e falava, nossa, que luz é essa? Eu ia olhar, já era 5 da manhã, estava aparecendo o sol. Já assim, literalmente aconteceu diversas vezes isso comigo. E eu falei, mamãe, que vida que é essa que eu vou levar? Onde que eu vou chegar nisso? É justamente o que você falou. Organizar. Comecei a me organizar. Comecei a olhar para a agenda. E eu trabalhava das 8 às 18, às 8 às 20, e não cabia. Aí eu estendia. Vou começar às 7, vou começar às 5. Pô, e aí você via tanta coisa que você fazia, eu falei, pera um pouco. Eu não tenho tempo para nada, de fato. Eu não conseguia marcar uma reunião, não conseguia pensar, não conseguia crescer o meu negócio. E esquece até alguma atividade física, como a vida familiar e todas as outras coisas. Quem que vai cuidar da saúde? Né? Então, muitas vezes me parece que a gente confunde. O nosso corpo não é máquina. Né? Cada um, acredito que passou por essas coisas. Também nós, quando chegamos aqui para montar fábrica, noites que não dormimos, ou se eu fui dormir 1, 2 horas, enfim, faz parte. Né? Mas diria, faz parte num período curto de tempo. Se isso está se esticando muito, tem que realmente repensar as coisas e tomar umas decisões. Exatamente. E assim, no meu caso em particular, eu comecei a... Aí você, naturalmente, você tem uma semana muito maior e um fim de semana muito menor. Ou não tem fim de semana, Não porque tem. você fala, bom, vou trabalhar amanhã, sábado, que o telefone não toca para adiantar e tal. E aí você começa a ponderar um monte de coisa. E isso não é saudável para todos os sentidos. Aí eu vi ali, a saúde não estava legal, um monte de coisa que você não consegue. E aí você começa a ver que até você comete erros que você não cometeria se você tivesse um pouco mais descansado. Exatamente. Cada esportista também de alta performance sabe uma coisa. Tem hora que você treina muito duro. Mas depois você para e sossega, né? Respira, tem que descansar, né? De novo, o corpo tem seus limites, né? E a mente também. E a mente também. Nenhum cara que corre maratona vai correr, sei lá, 5, 6 maratonas de uma vez, que nem empresários executivos fazem. Vai chegar a hora que vai parar, tudo bem. De vez em quando até corro aqueles extremos 3 maratonas, ou não sei quanto, mas depois parou, tem que dar um tempo. Eu acho que faz total sentido isso, André. Até para finalizar aqui a minha questão em particular, eu acho que além de não ser saudável fisicamente, mentalmente, e aí você começa a ver que o seu negócio não é porque você faz tanta coisa e tanto tempo, você acaba esquecendo de outras partes. E o mais importante de tudo isso, que é que a gente não olha para dentro da gente para entender o que está acontecendo, é ter uma pessoa de fora. Que é justamente o trabalho que você aplica para chegar lá e dar uma chacoalhada no cara e falar, cara, isso não adianta nada. Você está fazendo tudo errado, você vai se desgastar, você vai fazer e tal, e não está performando, porque você não cresce muito sozinho. Você sabe, Marcelo, eu, assim, apesar de que trabalho faz mais de 25 anos nessa área, na minha carreira, eu algumas vezes trabalhei com meus próprios coaches. Alguém me pergunta, cara, mas por quê? Porque fica muito mais fácil enxergar as coisas nos outros do que em nós mesmos. Nós somos a melhor pessoa para nos enganar. Aconteceu algumas vezes que eu estava com uns questionamentos na cabeça e a pessoa falou, mas você já pensou que talvez dá para resolver desse jeito? Né? Enfim, com umas perguntas bem elaboradas, me levaram a umas perspectivas diferentes que eu antes não tinha pensado. E isso que é o ponto. Né? Por isso que vem essa
visão de fora. Hoje nós sabemos praticamente cada um dos maiores executivos, presidentes das empresas, esportistas, trabalha com seu próprio coach. Por quê? Porque eles sabem, se consigo melhorar mais 1000% aqui, 1% lá, mais 1000% lá, faz enorme diferença. E é aquele negócio, né? Com aquela metodologia Kaizen, né? Um pouquinho por dia, um pouquinho por dia. Porque a gente não vai conseguir virar essa chave, literalmente, vou corrigir tudo de uma vez. E a empresa, as pessoas físicas, né? O físico é um pouco. Não adianta você ir na academia hoje, amanhã você está forte. É um processo. É um processo. E tem até uma história interessante de um time, eu acho que de ciclistas ingleses, que anos atrás, quando começaram a treinar, o técnico deles falou: vamos começar a trabalhar o seguinte, vamos cada aspecto desse jogo de ciclismo melhorar 1% por dia. 1% não é tanta coisa, dá para fazer isso, não é fácil, não é 10, 20, 30. Né? E começaram um por um. Num ano fez enorme diferença. Sem dúvida. Enorme diferença. E aí, André, pegando o gancho que você falou anteriormente, quando eu acho que nesse processo de coaching, né, o empresário que está à frente, o diretor, o CEO, que seja, ele, 1% dele é muito pouco, entre aspas. Mas se ele pegar 1% dele, 1% do time, né, todo delegado, eu acho que o trabalho, eu queria que você falasse um pouco disso também, se o trabalho de coaching, às vezes o empresário ele concentra muitas coisas. No meu caso, no passado era assim, concentrava tudo, então eu fazia tudo, eu pegava ali, eu conferia tudo, tal. Você não tem tempo para nada. E aí é um poder também que de fora, vamos ali, delega isso, delega aquilo com qualidade, faz uma métrica para fazer uma análise de outra maneira, eu acho que isso ajuda muito. Então, o empresário sozinho, que ele cresça 1% por dia, mas se o time dele, como você deu o exemplo agora do ciclismo, crescer 1% ao dia, chega no final do ano é absurdamente muita diferença grande. Grande diferença. Sem tanto desgaste. Sem tanto, exatamente. Tem mais uma coisa aqui que é importante, acredito que muitas vezes as empresas estão pensando em resultado. A questão é o que é mais importante, o resultado ou performance? Porque resultado agora, nesse momento, pode ser importante, precisa atingir uma meta. Mas quando nós estamos preparando para a performance, o resultado começa a ficar consequência. Né? Porque as pessoas começam a ficar prontas para performar de uma maneira para a qual estão preparadas. Eu queria que você comentasse um pouquinho, André, se nesse trabalho de coaching que você aplica, você consegue ajudar esses empreendedores a estruturar também essa questão de delegar, porque eu acho que esse é um grande problema dos empreendedores, dos empresários, em concentrar, porque às vezes o cara é tão perfeccionista, como no meu caso que eu disse, que eu queria olhar tudo, queria ver tudo, se tudo estava sob controle, mas eu acho que chega um determinado momento que se você olhar tudo, você não cresce. Eu queria que você comentasse um pouquinho se nesse trabalho que você faz, você consegue, assim, dar uma luz para esse cara. Geralmente, as pessoas que estão no topo começam a perceber isso sozinhos quando fazem umas lições da casa. Né? Cada trabalho de coaching e mentoria tem suas lições da casa. Nesse assunto estou até bastante chato. Pessoas têm que fazer suas lições direitinho, porque só fazendo isso depois eles sozinhos começam a perceber o que eles estão fazendo certo ou errado. Nem precisa que eu diga muita coisa, né? Apenas mostra o que está escrito, o que os fatos estão mostrando. E agora? É isso que você quer continuar desse jeito? Ou vamos fazer alguma diferença? E muitas vezes pessoas sozinhas falam: realmente tem isso que não me pertence, não é meu. Tem que achar alguém com quem eu vou dividir. Talvez, se não agora ainda, vou preparar um plano para próximos 14 ou 30 dias para me livrar disso. Então, a gente prepara um programa para ver o que nós conseguimos diminuir nos 15, 30, 45, 60 dias.
né? Para diminuir essa carga, liberar tempo para outras coisas que têm mais valor. Então, quer dizer, só do processo de você dar uma lição de casa para esse cara, ele já começar a pensar, ele vai automaticamente desenvolver, porque acho que vão surgir insights ali. Surgem insights dos trabalhos que eles fazem, né? E começam a perceber realmente isso que você falou, quando o empresário, o executivo começa de manhã, entra na empresa, começa automaticamente executar algumas tarefas. Agora, tem uma coisa. Se a gente tem, por exemplo, cada dia de manhã, meia dúzia, uma dúzia das tarefas na nossa frente, nem todas têm o mesmo valor, nem todas têm o mesmo retorno. Algumas, geralmente poucas, têm retorno bem maior do que outras que geralmente são maioria. Então, como que faz isso? Onde que começa? Né? O que realmente traz aquilo que dá mais valor para a pessoa, para a empresa? Ou como que divide, como que estrutura isso ao decorrer do dia para distribuir de uma forma adequada, né? Ou seja, o que é importante ter uma agenda organizada e olhar para ela o que é urgente, o que é importante, o que é relevante, o que não é relevante, começar a atender por prioridade. Algumas coisas nesse sentido, acredito que é importante deixar um tempo livre para imprevistos também que acontecem e diria, como falei antes, para nosso pensamento, para pensar não só sobre a execução, mas espera aí, como que eu estou fazendo aquilo que estou fazendo? Será que estou fazendo da maneira boa, adequada? Será que posso melhorar, facilitar, simplificar alguma coisa? Essa palavra simplificação começa a ficar cada vez mais importante nesse mundo complexo, né? Parece que já está cheio de coisas, né? Então, vamos ver o que dá para simplificar, para tentar pelo menos fazer essa vida um pouco mais fácil, né? Sabe um caso também que aconteceu comigo, André, que eu queria que de repente você comentasse? Quando você está ali muito envolvido com o time, que você está junto com o time e está olhando tudo sem delegar, sem se organizar, o time ele acaba virando dependente do empresário. Acho que vira um ciclo vicioso. Então era impressionante. Eu comecei nessa minha transição, eu comecei a medir isso. Então eu não tinha nada na minha agenda. De manhã, por exemplo, eu chegava no escritório, geralmente sempre eu cheguei antes das pessoas, e aí as pessoas chegavam, começavam a trabalhar. Eles iam até minha sala, olha, coisa tal, fulano, que é isso, que é aquilo. E eu comecei a ver que o que eu fiz um negócio tão ruim para mim, que eu fiz com que as pessoas que trabalhavam comigo fossem totalmente dependentes da minha opinião. E eu comecei a ver como isso atrapalhava o meu dia a dia, porque a pessoa ela não tinha uma certa autonomia. E aí eu comecei a falar, então aqui um dos problemas que eu nem percebia qual era, é um desses. Aí o que eu fiz? Eu fiz um texto na minha porta, e aí eu chegava, fechava a porta e colocava assim, para falar comigo, peça uma agenda pelo e-mail. E o pessoal foi, poxa, por que é isso? Eu falei assim, por quê? Vocês não perceberam? Eu comecei a marcar. Eu falei, olha, fulano veio falar comigo 5 vezes hoje na parte da manhã. Ciclano, 10 vezes. Cara, vocês não trabalham e eu também não. E eu tinha uma empresa pequena, com poucas pessoas, mas isso eu ficava o dia inteiro atendendo eles. E eu comecei a fazer um processo de organização. E aí começou a funcionar. A pessoa queria falar comigo, mandava um invite pelo Outlook, eu olhava lá, tudo bem, dá para falar uma hora o que nós vamos falar e me dar um briefing do que nós vamos falar. Porque aí eu já ia na reunião preparado, não chegava na reunião, nós vamos falar do quê? Até se eu chegar no assunto, puf. Então eu só fazia reunião com briefing. Olha, estou com problema no cliente, tal, tá com multa, tá com problema, tal com isso, tal. Então eu já ia preparado, já pronto para poder ser uma reunião bem objetiva. E isso assim, eu ganhei uma escala de agenda absurda. Reuniões, em princípio, são um grande ladrão de tempo. Nas empresas eu trabalho, tenho uma sistemática para diminuir tempo realmente das reuniões.
Outra coisa importante que você mencionou, tem horas que a gente precisa ser literalmente isolado. Estou aqui, mas não estou disponível. Entre, sei lá, 8 e 10 horas, não estou aqui. Menos se tem uma urgência número 10, quer dizer, casa está caindo. O resto pode esperar 2 horas. Pode falar para a pessoa, após as 10 horas, atende sem problema. Mas agora eu desligo o celular, e-mail, tudo, né? Para focalizar no meu trabalho. Outra coisa interessante, me lembrei de um caso, isso faz também muito tempo atrás, eu acho que logo no início, quando nós chegamos no Brasil, fui na reunião com o diretor de RH de uma empresa multinacional, começamos a conversar assim, e vi que tinha na mesa dele uma placa onde estava escrito qual é a solução. Conta essa história, o que é isso aqui? Ele falou, é simples, né? O pessoal estava chegando toda hora aqui, meu problema é esse, meu problema é outro, o que você vai dizer para mim? Falei, agora alguém aparece, cara, se você tem problema e se você não traz pelo menos uma ou 2 opções de soluções para mim, nem entra aqui. Perfeito. Nem entra. Pensa um pouco, a gente pode debater, depois conversar, realmente te posso ajudar, mas se você traz problema para mim, se você acha que eu vou resolver seus problemas, não rola. Não vai precisar de você. É uma boa tática. Então, se prepare, veja aqui, mostro isso para cada um sempre. Qual é a solução? Traz 1 ou 2 coisas, depois a gente conversa. André, então, ao fim e ao cabo, a pessoa que tem esse coaching, que vai dar aquele olhar de fora para ela se desenvolve muito mais rápido, porque essa pessoa, no caso você, que é essa pessoa que está olhando outras coisas de fora, e o empresário, o empreendedor que não tem aquele tempo, ele ganha muita performance. E no final de tudo, eu acho que a palavra-chave disso é a organização, ele criar essa organização do dia a dia, né? Aprender várias coisas delegando, para ele ter tempo. Eu acho que o coach é até muito mais que isso, eu queria que você comentasse um pouco. E esse conjunto de ações, que é muito importante, de novo, eu falo por mim, quando eu tive um mentor, tive um coaching, a virada de chave foi tão grande que você fala, uau, olha quanta coisa eu consigo fazer que eu não faria no passado. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso. Marcelo, aconteceu um tempo atrás uma coisa interessante. Fiquei trabalhando numa empresa e perguntei a um dos gestores, mas como que você dá feedback para seus funcionários? E a pessoa respondeu, sempre quando eles fazem alguma coisa errada, solto tudo em cima deles. Solta os cachorros. Não sei se a gente está se entendendo sobre feedback, né? Feedback não é só isso. Feedback pode ser também quando você vê alguma pessoa fazendo uma coisa certa, você... cara, que legal, né? Muito bom, parabéns, continua. Então, também de uma maneira incentivar as pessoas, né? Porque as pessoas, quando vivem muito dentro de si mesmo, de vez em quando perdem essa orientação, o que é bom, o que não é bom, né? E geralmente ouve só quando faz coisa errada, né? Mas quando você está acompanhando uma pessoa, quando você estabelece um ritmo, olha, nessa semana a gente vai experimentar isso, né? Vê, coloca na prática qualquer coisa, qualquer dúvida, pergunta, eu estou aqui, me manda recado, vou responder. A gente conversa, te acompanha, né? Tem hora, de vez em quando, você tem que pegar a mão da pessoa e levar, olha, é assim que acontece, né? Mas é importante, pessoas depois começam a perceber, e quando tem esse feedback, quando estão começando a receber por próprias ações, isso não quer dizer que eu vou motivar alguém, coisa nenhuma. Não é por aí. Né? A pessoa tem que se motivar sozinha, e a melhor motivação é quando a pessoa começa a fazer uma coisa, está vindo que dá certo. Nossa, deu certo, legal, que bom, vou fazer mais disso.
né? Isso é uma coisa que começa a ficar muito importante depois para cada um. O André, e uma pergunta. Vamos imaginar num cenário, só para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, ter um pouco aí uma ideia. Vamos imaginar que aquele empresário, eu sei que cada pessoa é uma pessoa diferente da outra, cada problema é um problema, mas vamos imaginar aquele cara que não tem agenda, como eu te citei no meu caso lá atrás, né, que eu acabei fazendo um monte de coisa, parando um pouco, mudei ali o paradigma de tudo aquilo, mas vamos imaginar uma pessoa que nem eu, que estava perdido no processo. Quando você entra com esse trabalho de coaching, quanto tempo, é lógico que são particularidades, em quanto tempo, em média, essa pessoa consegue a enxergar um pouco mais o processo? Você tem uma métrica disso, uma ideia aproximada? O que esse cara que está ali, sem luz no fim do túnel, acende aquela luz e fala, opa, agora eu estou enxergando? Depende realmente de cada pessoa, mas em termos gerais, um mês já dá para perceber a diferença. Né? Depende também, falo para cada um, o resultado desse trabalho depende dos dois, não só de mim. Eu posso falar uma coisa para você até ficar roxo, mas se você não faz nada com isso, não adianta. Né? Então, você também tem que fazer a sua parte. E mais você faz a sua parte, maior vai ser ganho para você. Então, existem alguns exercícios que os clientes falam que são bem exigentes. Falo para todo mundo, se você quiser me xingar, fica à vontade. Não tenho nenhum problema com isso, porque de vez em quando realmente puxo um pouco os limites. Né? Mas é interessante porque várias pessoas que passaram por esses limites, depois, uns 2, 3, 4 meses depois, falam: nossa, você sabe aquele exercício que achei tão chato, agora eu estou fazendo sozinho várias vezes, porque me deu uma luz, fez bem para mim. E que legal. E tirou a pessoa da zona de conforto. Então, é isso. Né? Isso que é importante. E não preciso dizer mais nada, é pessoa que fala sozinha, que resolve sozinha, se vira sozinha com isso, pronto. E isso que fica com cada um para o resto da sua vida. Muito bom. André, muito obrigado em participar aqui mais uma vez com a gente do podcast, da B2Cast. Eu acho que é um assunto muito esclarecedor. Acho que empresários e empreendedores precisam dessa ajuda, precisam entender o que outros, a dor de outros, para ver que ele não está sozinho nesse mundo. E principalmente o empresário brasileiro, que é um cara excepcional, fora da média, ser empreendedor no Brasil não é para qualquer um. É muito flexível e resiliente. Você literalmente sabe do que eu estou falando, né? Principalmente sendo uma pessoa que não nasceu aqui no Brasil, veio de fora, recebeu uma tarefa e a hora que chegou aqui viu que a coisa aqui não é brincadeira. Acho que a minha cabeça ainda está expandindo, sabe? Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Tudo de bom.